Imagine a cena. Você está mancando por uma rua suburbana com o tornozelo torcido. Sua filha de 14 meses está no seu colo enquanto a mulher que roubou seu carro está sentada em sua mansão milionária, dizendo a todos na igreja o quanto você deveria ser uma nora grata. Durante 18 meses, acreditei que o problema era eu. Acreditava que perder meu carro, meu emprego, minhas economias e minha liberdade era apenas o preço a se pagar por ser uma boa esposa. Até que meu pai passou de carro naquela tarde de outubro e fez uma pergunta que destruiu tudo. Maia, onde está seu carro? O que aconteceu naquele tribunal 3 semanas depois? Revelaram os $47.000 que eles roubaram, o apartamento que alugaram sem meu nome e as mensagens de texto em que minha sogra escreveu: mantenha-a como dependente. Ela não vai embora se não conseguir sobreviver sozinha. Meu nome é Maya Watson Wheeler, tenho 29 anos, e foi assim que escapei de uma prisão sem grades. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Há 3 anos, casei-me com Derek Wheeler na Igreja Luterana de St. Andrews, em Upper Arlington, Ohio. 180 convidados, rosas brancas adornando cada banco. Um quarteto de cordas tocava pachelbel enquanto eu caminhava até o altar em direção ao homem que eu acreditava que me protegeria para sempre. Mas eis o que mais me lembro daquele dia. Judith Wheeler, minha sogra, sentada na primeira fila usando um vestido cor marfim. Não branco, marfim. Tão parecido que 3 das minhas madrinhas cochicharam sobre isso no banheiro. Tão parecido que minha mãe me chamou de lado e perguntou se eu queria que ela dissesse algo. Eu disse a ela, não, era apenas um vestido. O primeiro sinal que me passou despercebido surgiu durante a recepção. Passei 4 meses planejando o cardápio com o serviço de buffet, salmão com crosta de ervas, legumes assados, uma torta de limão que me lembrou a receita da minha avó. Quando os garçons trouxeram a comida, era costela assada, purê de batatas e bolo de chocolate. Fiz alguns ajustes, disse Judith quando a encontrei perto da mesa principal. Ela sorriu como se estivesse me fazendo um favor. Você não entende o paladar da nossa comunidade, querida. Confie em mim, assim ficou melhor. Olhei para Derek. Ele deu de ombros. Mamãe só quer que tudo seja perfeito. Ela está tentando ajudar. Naquela noite, no quarto do hotel, eu disse a mim mesma que era só um cardápio. Disse a mim mesma que as sogras devem estar envolvidas. Disse a mim mesma que família significa compromisso, e compromisso significa abrir mão de pequenas coisas. Eu não fazia ideia de quantas pequenas coisas eu deixaria para trás nos próximos 3 anos. Não fazia ideia de que cada uma delas era um teste. E cada vez que eu permanecia em silêncio, eu passava. Eu entrava direto numa gaiola que não conseguia ver até que já estivesse trancada. Há 14 meses, descobri que estava grávida. Os enjoos matinais me atingiram como um trem desgovernado. Na 8ª semana, eu não conseguia reter nada além de biscoitos de água e sal e refrigerante de gengibre. Na 12ª semana, eu já havia faltado tantos dias ao trabalho na Morrison & Hartley Financial que minha supervisora me chamou em sua sala. Maia, adoramos seu trabalho, disse ela. Mas precisamos de consistência. Está acontecendo alguma coisa? Eu queria contar a verdade para ela, que eu estava vomitando 6 vezes por dia, que mal conseguia ficar em pé sem sentir tontura, que meu médico havia recomendado repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Em vez disso, pedi desculpas e prometi melhorar. Naquela noite, Judith veio ao nosso apartamento com uma caçarola e uma proposta. Você deveria largar o emprego, disse ela, colocando o prato no balcão como se estivesse dando um veredito. Venha morar conosco. Eu cuido de tudo, o quarto do bebê, as refeições, as consultas médicas. Um bebê precisa da mãe em tempo integral. Hesitei. Trabalhei 6 anos para me tornar um analista financeiro sênior. Tinha clientes que confiavam em mim. Um plano de previdência privada que vinha construindo desde os 23 anos. Um senso de identidade que existia além das expectativas de qualquer outra pessoa. É temporário, disse Derek. Só até o bebê completar 6 meses. Mamãe tem razão. Você precisa descansar. E meu salário cobre tudo mesmo. 6 meses. Esse era o acordo. Eu precisaria de 6 meses para me recuperar,
para criar laços com minha filha e para planejar o próximo capítulo. Judith sorriu quando finalmente assenti. Você finalmente está entendendo o que significa ser mãe, disse ela. Uma mãe de verdade coloca sua família em primeiro lugar. Isso foi há 14 meses. Ninguém mencionou minha volta ao trabalho desde então, e por algum motivo eu parei de perguntar. O carro desapareceu em janeiro. Lily tinha 4 meses. Ela tinha as vacinas de 2 meses para tomar, uma consulta pediátrica que eu havia agendado com 3 semanas de antecedência no Columbus Children's, na Zona Leste, a 20 minutos de carro da casa de Judith em Upper Arlington. Na manhã do dia agendado, entrei na garagem e encontrei um espaço vazio onde meu Honda Accord deveria estar. Ah, eu peguei emprestado, disse Judith quando a encontrei na cozinha. Ela não desviou o olhar da sua cruzadinha. Meu Lincoln está na oficina só por alguns dias, querida. Mas Lily tem uma consulta médica hoje às 10h30. Remarque a consulta. Ela acrescentou outra palavra. Os bebês não precisam de horários tão rígidos. Você está muito ansiosa, Maya. Isso não é saudável. Remarquei a consulta. Disse a mim mesma que faltavam apenas alguns dias. Alguns dias se transformaram em uma semana. Uma semana se transformou em um mês. Em março, eu já havia parado de perguntar sobre o carro, porque toda vez que eu tocava no assunto, Judith tinha uma nova desculpa. O Lincoln ainda estava no concerto. Ela precisava do Honda para fazer compras para a igreja. Sua sobrinha Brittany estava visitando-a de Cincinnati e precisava de transporte. Em abril, vi Brittany postando fotos no Instagram do meu carro, meu Honda Accord com um amassado no para-choque traseiro de quando bati de ré em uma caixa de correio 2 anos atrás, estacionado em frente a um restaurante no bairro Short North. O carro ainda está aqui, disse Derek quando lhe mostrei as fotos. Não é como se tivesse desaparecido. Você está fazendo disso um problema maior do que precisa ser. Ainda guardo o documento do veículo na minha carteira, Maya Watson Wheeler impresso em tinta preta em papel timbrado do Departamento de Veículos Motorizados de Ohio. Meu nome, meu carro, mas não o dirijo há 10 meses. Não sei exatamente quando o Life 360 apareceu no meu celular. Encontrei-o em junho, perdido em uma pasta de aplicativos que eu nunca abria. O ícone era pequeno, um círculo verde com um marcador de localização branco. Ao tocar na tela, um mapa carregou mostrando minha localização exata, 4.847 Riverside Lane, Upper Arlington, a casa de Judith, minha prisão. É por segurança, explicou Judith quando perguntei. Sua voz era paciente, como se estivesse falando com uma criança. Eu me preocupo com você e com a Lily quando vocês saem. Assim, eu sei que vocês estão seguras. Vocês não querem que eu saiba que estão seguras? Eu queria discutir. Queria dizer que tinha 29 anos, que morava sozinha em Chicago havia 4 anos antes de conhecer Derek, que não precisava de um aplicativo de rastreamento para provar que era uma adulta responsável. Mas Derek estava bem ali e disse, não é nada demais, Maya. Mamãe só se preocupa com a gente. Então, eu fiquei com o aplicativo. E eu percebia que toda vez que eu ia a algum lugar, ao supermercado, ao parque, ao consultório do pediatra, Judith sabia. Ela perguntava sobre o meu passeio antes mesmo de eu tirar o casaco. Comentava sobre quanto tempo eu tinha passado no supermercado. Ficava curiosa para saber por que eu tinha passado em frente à igreja a caminho de casa. As ligações telefônicas para meu pai cessaram gradualmente. Toda vez que eu falava com ele, Judith aparecia depois com perguntas. O que Frank disse? Ele está criticando a forma como estamos criando a Lily? Ele não entende nossa família, Maya. Nunca entendeu. Foi mais fácil parar de ligar. Mais fácil deixar as semanas virarem meses. Mais fácil esquecer que um dia tive uma vida fora destas paredes. 14 meses sem ouvir a voz do meu pai. Eu dizia a mim mesmo que ele provavelmente nem tinha notado. 17 de outubro. Vou me lembrar dessa data para o resto da minha vida. Lily acordou às 3 horas da manhã com febre de 38,5 graus Celsius. Eu a abracei contra o peito, sentindo o calor irradiando através do seu macacão, e soube que ela precisava ver um médico. Não amanhã. Não quando fosse conveniente. Agora.
Mas era terça-feira, e Judith tinha levado meu carro para o seu café da manhã de oração semanal. Derek estava em Cleveland para uma conferência de vendas. Eu estava sozinha em uma casa milionária com um bebê doente sem como pedir ajuda a ela. Às 7 da manhã, bati na porta do quarto de Judith. Lily está com febre. Preciso levá-la ao pediatra. Posso usar o carro? 101 não é nada sério, disse Judith através da porta. Dê a ela um Tilenol. Tenho uma reunião na igreja às 9 horas. Por favor. Ela está chorando há horas. Algo está errado. A porta se abriu. Judith estava lá, em seu robe de seda, com o rosto numa expressão de paciente decepção. Maia, você entra em pânico por tudo. É por isso que você não conseguiu trabalhar. Você é muito emotiva. Remarque para amanhã. A porta se fechou. Às 8h15 da manhã, coloquei Lily no canguru, enrolei uma manta em volta de nós duas e comecei a caminhar. O pronto-socorro pediátrico na Henderson Road ficava a 3,7 quilômetros de distância. Eu sabia porque tinha marcado a localização no meu celular na noite anterior, quando a febre da Lily subiu pela primeira vez. Meu tornozelo esquerdo, torcido na semana anterior quando escorreguei na escada, latejava a cada passo. Lily pesava 10 quilos. A temperatura em outubro era de 9 graus Celsius. Percorri 6 quarteirões antes que uma Ford F-150 familiar parasse ao meu lado. Meu pai abaixou o vidro. Maia, que diabos você está fazendo? Eu não via meu pai há 14 meses. Ele parecia mais velho, com a barba mais grisalha e rugas mais profundas ao redor dos olhos. Mas sua voz era exatamente a mesma, rouca, direta, desmascarando todas as desculpas que eu havia inventado. Onde está seu carro? Perguntou ele. A pergunta era tão simples, tão óbvia, e de alguma forma quebrou algo dentro de mim que eu vinha mantendo unido com silêncio e negação por mais de um ano. Foi a mãe dele que pegou, eu disse. Minha voz falhou. Ela disse que eu deveria me sentir grata por terem me deixado ficar. Meu pai não reagiu de imediato. Ele apenas me olhou, olhou mesmo, percebendo o meu mancar, as olheiras, o jeito como eu segurava a Lily com força, como se alguém fosse tentar tirá-la de mim. Então ele disse 5 palavras que mudaram tudo: entre no carro agora. Ele não perguntou por que eu não tinha ligado. Não me deu sermão sobre as escolhas que eu havia feito. Simplesmente estendeu a mão e abriu a porta do passageiro. E entrei no carro com Lily ainda aconchegada contra meu peito. E pela primeira vez em 14 meses, senti que alguém realmente me via. Primeiro vamos ao médico, disse ele, voltando para a estrada. Depois vamos para minha casa, e hoje à noite vamos consertar isso. Pai, eu não posso simplesmente. Sim, você pode. As mãos dele apertaram o volante. Maia, eu sou eletricista sindicalizado há 32 anos. Sei como é quando alguém está sendo explorado, e querida, você está sendo explorada. Comecei a chorar naquele momento, a chorar de verdade, pela primeira vez desde que Lily nasceu. 14 meses de silêncio, vergonha e insegurança transbordando de mim no banco do passageiro da caminhonete do meu pai. Ele simplesmente me entregou um guardanapo que estava no porta-luvas e continuou dirigindo. A pediatra confirmou o que eu já sabia. Lily tinha uma infecção de ouvido, uma receita de amoxicilina, uma consulta de retorno em 10 dias e instruções para mantê-la hidratada, normal, tratável, nada que justificasse uma caminhada de 3,7 quilômetros com o tornozelo torcido. Naquela tarde, na cozinha do meu pai, contei-lhe tudo. O vestido cor de marfim do meu casamento, a mudança no cardápio, o carro, o aplicativo Life 360, os cartões de crédito que tinham sido consolidados numa conta a qual eu não tinha acesso. O modo como Judith questionava cada telefonema, cada tarefa, cada decisão que eu tentava tomar pela minha própria filha. Meu pai ouviu sem interromper. Quando terminei, ele se serviu de uma xícara de café e sentou-se à minha frente. Deixe-me perguntar uma coisa, disse ele. Você quer que Lily cresça pensando que é assim que um homem trata uma mulher? Você quer que ela pense que é normal pedir permissão para comprar fraldas? Olhei para Lily, adormecida no berço portátil que meu pai havia desenterrado da garagem, o mesmo berço em que eu dormia há 30 anos. Ela parecia tão tranquila, tão alheia à guerra que se travava sobre o seu futuro. Não, sussurrei. Então você saberá o que tem que fazer.
Não tenho dinheiro. Não tenho carro. Não tenho. Você me tem. Ele estendeu a mão por cima da mesa e colocou a sua sobre a minha. E você tem 72 horas. É o tempo que eles têm antes de perceberem que você não vai voltar e começarem a encobrir seus rastros. Você precisa de provas, Maia, extratos bancários, mensagens, qualquer coisa que comprove o que eles andaram fazendo. E depois? Então vamos encontrar um advogado para você. Um bom advogado. Ele apertou minha mão. Você não está mais sozinha, querida. Você nunca deveria ter estado sozinha. 72 horas. O cronômetro começou a contar agora. Naquela noite, voltei para a casa de Judite como se nada tivesse acontecido. Onde você estava? Perguntou Judite quando entrei pela porta. Ela estava sentada na sala de estar com seus óculos de leitura e um boletim da igreja aberto no colo. Lily estava com febre. Levei-a ao pronto-socorro. Mantive minha voz neutra, calma, do jeito que ela me ensinou a falar quando eu queria evitar um confronto. Você deveria ter me esperado chegar em casa. Eu teria te levado de carro. Eu sei. Me desculpe. Ela me observou por um instante e depois voltou ao seu boletim. Derek ligou. Ele chega na quinta-feira. Certifique-se de que o quarto de hóspedes esteja pronto. O colega dele vai passar o fim de semana aqui. Claro. Naquela noite, depois que Judite foi dormir, entrei sorrateiramente no escritório de Derek. O laptop dele estava sobre a mesa, ainda conectado ao e-mail. Eu o tinha visto digitar a senha centenas de vezes, Lily 0823, o nome e a data de nascimento da nossa filha. Ele nunca se preocupou em trocá-la, nunca imaginou que eu pudesse precisar acessá-la. Os extratos bancários estavam em uma pasta etiquetada como Finanças. Abri o mais recente, setembro de 2024, e senti um frio na barriga. Nossa conta poupança conjunta, aquela que vínhamos construindo desde que nos casamos, tinha $62.000 em março. Agora, o saldo era de apenas $15.000. O valor de $47.000 foi transferido em 6 parcelas para uma conta com o código 7743. Comparei o número da conta com os e-mails enviados por Derek. Levei menos de 5 minutos para encontrar a resposta. A conta pertencia a Judite Wheeler. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava capturas de tela, cada extrato, cada transferência, cada prova de que minha sogra vinha sistematicamente drenando nossas economias enquanto me dizia que eu deveria ser grata por sua generosidade. Perdi $47.000. Na segunda noite, encontrei o iPad. Estava na gaveta do criado mudo do Derek, um modelo antigo que ele tinha parado de usar quando comprou um novo no ano passado. Eu tinha me esquecido da existência dele até que, enquanto procurava um carregador de celular, minha mão roçou na tela de vidro fria. O dispositivo ainda estava conectado à conta do iMessage dele. Percorri meses de conversas, passando por trocas banais sobre planos para o jantar e horários de trabalho, até encontrar uma conversa com a mãe em que me fez gelar o sangue. 14 de fevereiro, há 8 meses. Judite, não deixe que ela use mais o carro. Ela vai começar a ter ideias de ir embora. Derek, você acha que ela realmente iria? Judite, não, se ela não puder. Mantenha-a dependente. Ela não irá embora se não conseguir sobreviver sozinha. Derek, e o pai dela? Ele não para de ligar. Judite, resolva isso. Diga a ela que ele é tóxico. Diga que ele não apoia o casamento de vocês. Ela vai acreditar em você. Ela acredita em tudo. Lia as mensagens 3 vezes, depois 4, depois 5. Mantenha-a dependente. Ela não irá embora se não conseguir sobreviver sozinha. Não se tratava de uma sogra tentando ajudar. Não era o marido no meio do fogo cruzado. Era um plano, uma estratégia deliberada e calculada para me prender numa vida da qual eu não pudesse escapar. Fiz capturas de tela de todas as mensagens. Enviei-as por e-mail para uma conta que Judite desconhecia, um Gmail que eu havia criado anos atrás para compras online, uma conta que nunca havia sido conectada a nenhum dispositivo nesta casa. Minhas mãos estavam firmes agora. O tremor havia cessado em algum ponto entre a terceira e a quarta leitura, substituído por algo mais frio, algo mais duro.
Eles pensaram que eu era fraco demais para ir embora. Estavam prestes a descobrir o quão enganados estavam. O contrato de aluguel do apartamento estava na pasta de rascunhos do Derek. Quase não vi um e-mail incompleto para uma imobiliária, nunca enviado, mas também nunca pagado. O anexo era um contrato de aluguel assinado, datado de 15 de julho, 3 meses antes de eu sair daquela casa com Lily no colo. 1847 Riverside Drive, apartamento 4B, Columbus, O 43212. Um quarto, um banheiro. Data de mudança, 1º de novembro. O nome do inquilino, Derek Allen Wheeler. Apenas Derek, sem Maya, sem menção à esposa ou filha. Encarei o documento por um longo tempo, tentando entender o que estava vendo. O depósito de segurança era de $2.400, o valor exato de uma das transferências para a conta de Judith. O aluguel mensal era de $1.800, bem dentro do salário de Derek, mas impossível para uma mulher sem emprego, sem carro e sem acesso ao próprio dinheiro. Eles não planejavam me manter para sempre. Eles planejavam me deixar sem nada. O cronograma se cristalizou na minha mente: esgotar as economias, me isolar da minha família, instalar Derek em um novo apartamento e, então, entrar com o pedido de divórcio e eu parecendo uma mãe desempregada e instável que não conseguia nem dirigir até uma consulta médica. Judith testemunharia sobre meus problemas emocionais. Os amigos da igreja a apoiariam. E Lily, minha filha, minha razão de viver, cresceria naquela casa, aprendendo que as mulheres existem para servir, obedecer e ser gratas. Salvei o contrato de locação em minha conta de e-mail oculta. Captura de tela após captura de tela, construindo um caso que eu nem sabia que precisaria. Às 3h07 da manhã da terceira noite, arrumei uma mala. Peguei Lily no colo sem acordá-la e saí pela porta dos fundos da casa milionária de Judith Wheeler pela última vez. Meu pai estava esperando no final da rua. O ar frio de outubro penetrava minha jaqueta enquanto eu corria pela entrada da garagem. O peso quente de Lily pressionava meu peito. Cada sombra parecia Judith. Cada farfalhar de folha soava como uma porta se abrindo atrás de mim. A caminhonete do meu pai estava parada na esquina, com os faróis apagados. Entrei no banco do passageiro e coloquei a Lily na cadeirinha que ele já tinha instalado, a mesma que estava na garagem dele, limpa e pronta para uso. Você consegue tudo? Perguntou ele. Já tenho o suficiente. Ele arrancou do meio-fio sem ligar os faróis até que estivéssemos a 2 quarteirões de distância. No retrovisor, a casa dos Wheeler foi ficando cada vez menor até desaparecer por completo, engolida pela escuridão de um subúrbio adormecido. Fico pensando que ela vai acordar, eu disse. Judith. Fico pensando que ela vai olhar pela janela e nos ver saindo. Deixe-a olhar. O maxilar do meu pai estava tenso, os olhos fixos na estrada. Ela não pode te impedir agora. Olhei para Lily, ainda dormindo em sua cadeirinha do carro, seu pequeno punho cerrado contra a bochecha. Ela não fazia ideia de que sua vida tinha acabado de mudar. Não fazia ideia de que sua mãe finalmente encontrara coragem para abandonar tudo o que deveria ser seguro, estável e permanente. Não tenho nada, sussurrei. Nem dinheiro, nem emprego, nem casa. Você tem Lily, ele olhou para mim, e por um instante, vi algo em seus olhos que parecia orgulho. E você tem a verdade. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem no começo. A casa dos Wheeler valia $1,2 milhão. Saí de lá com uma bolsa de fraldas e uma pasta com capturas de tela. Nunca me senti tão rica na vida. Se você está assistindo a isso e a história lhe parece familiar, se alguma vez lhe disseram que você deveria ser grato enquanto tudo lhe era tirado, comente "Eu te entendo" abaixo. Você não está sozinho. E se você quiser saber o que aconteceu quando entramos naquele tribunal, continue assistindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. O escritório de Raquel Thornton ficava no terceiro andar de um prédio de tijolos em German Village, o tipo de lugar com vigas expostas e diplomas emoldurados cobrindo todas as paredes. Ela tinha 42 anos, olhos penetrantes e um aperto de mão que demonstrava seriedade. Conte-me tudo, disse ela, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Comece do início. Então eu fiz isso: o casamento, a gravidez, o carro, o telefone, o dinheiro, as mensagens.
Expus 18 meses da minha vida como provas em um caso que eu nem sabia que estava construindo. Quando terminei, Raquel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, puxou um bloco de notas para perto de si e começou a escrever. O que você descreveu tem um nome, disse ela. Chama-se controle coercitivo e, a partir de 2023, Ohio o reconhece como uma forma de violência doméstica, de acordo com a Lei nº 3 da Câmara. Senti algo se abrir no meu peito. Então, eu não sou louca? Ingrata? Hipersensível? Raquel ergueu os olhos de suas anotações. Não, senhora Wheeler, a senhora é uma sobrevivente e possui mais provas do que a maioria das pessoas em sua situação jamais consegue reunir. Ela me orientou sobre os próximos passos: entrar com um pedido de medida protetiva temporária, solicitar uma audiência de custódia de emergência e documentar tudo em um cronograma que o juiz pudesse seguir. A audiência poderia acontecer em até 3 semanas se agíssemos rápido. Judith vai lutar contra isso, alertou Raquel. Ela vai trazer testemunhas de caráter. Ela vai tentar pintar você como instável. Mas os extratos bancários não mentem. As mensagens de texto não mentem. E no dia 14 de novembro, a verdade finalmente virá à tona. 14 de novembro, daqui a 3 semanas. Pela primeira vez em 18 meses, eu tinha uma data no calendário que era só minha. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. O escritório de Raquel contratou um especialista em perícia digital, um homem discreto chamado Marcus Webb, que extraiu os metadados de todas as capturas de tela que eu havia feito. Ele confirmou que as mensagens de texto eram autênticas, tinham registro de data e hora e não haviam sido alteradas. As provas eram irrefutáveis. Essas mensagens foram originadas de dispositivos registrados em nome de Derek e Judith Wheeler, escreveu Marcus em seu relatório. Não há indícios de adulteração ou falsificação. Os extratos bancários foram mais fáceis. Entrei na agência do Chase na Broad Street com meu documento de identidade e certidão de casamento. E a gerente da agência, uma mulher chamada Patrícia que trabalhava lá há 15 anos, imprimiu 6 meses de extratos com o timbre oficial do banco. Vejo isso com mais frequência do que você imagina, disse ela baixinho enquanto me entregava a pasta. Mulheres que não sabem que seu próprio dinheiro está sendo transferido. Fico feliz que você esteja saindo. Os registros médicos vieram por último. Meu médico documentou a torção no tornozelo que ficou sem tratamento por 1 semana. A deficiência de vitamina D por ter ficado meses em casa. Os 7 quilos que perdi desde que Lily nasceu. Nada dramático. Nada que vá virar notícia. Apenas uma erosão lenta e constante da saúde que acontece quando alguém controla todos os aspectos da sua vida. Judith trará testemunhas da igreja, Raquel me lembrou durante nossa última sessão de preparação. Ela terá pessoas testemunhando que ela é um pilar da comunidade e que você é o problema. Mas temos algo melhor do que testemunhas de caráter. O que é isso? A verdade. Raquel fechou a pasta. E num tribunal, a verdade sempre prevalece. Faltavam 3 dias para o dia 14 de novembro. As provas estavam prontas. As testemunhas estavam alinhadas. Tudo o que restava era encarar a mulher que havia roubado 18 meses da minha vida. Judith ligou numa terça-feira à noite, 48 horas depois de eu ter saído da casa dela. Eu estava sentado na sala de estar do meu pai quando meu telefone acendeu com o nome dela. Meu polegar pairou sobre o botão de recusar, mas Raquel tinha me dito para atender. Deixe-a falar, ela disse. Ohio é um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário. Tudo o que ela disser poderá ser usado. Apertei o botão de gravar antes de apertar o de aceitar. Maia. A voz de Judith era gélida como seda. Acho que você já deixou sua mensagem clara. É hora de voltar para casa. Não vou voltar. Judith, não seja dramática. Você não tem para onde ir. Sem dinheiro, sem carro, sem emprego. O que exatamente você pensa que vai fazer? Criar a Lily no quarto de hóspedes do seu pai? Se for preciso. Uma pausa. Quando ela falou novamente, a seda havia desaparecido. Você está cometendo um erro. Tenho 15 pessoas da igreja prontas para testemunhar sobre seu estado mental, sua ansiedade, sua incapacidade de lidar com as situações.
Você realmente quer que um juiz ouça sobre a vez em que você teve um ataque de pânico no supermercado? Isso aconteceu porque você me ligou 17 vezes em 20 minutos perguntando onde eu estava. Não é assim que o tribunal vai ver as coisas. Sua voz endureceu. Volte para casa, Maya. Podemos fingir que nada disso aconteceu. Mas se você me obrigar a ir ao tribunal, vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de mãe você é. Respirei fundo, prendi a respiração e expirei. Te vejo no dia 14 de novembro, Judite. Desliguei antes que ela pudesse responder. A gravação tinha 4 minutos e 32 segundos de duração. Raquel ouviu a gravação na manhã seguinte e sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Ela acabou de nos entregar toda a sua estratégia, disse ela, e nem sequer se dá conta disso. No domingo anterior à audiência, Judite foi à igreja. Sei disso porque o pastor David Ainsley me ligou naquela tarde, com a voz carregada de preocupação. Maya, eu queria entrar em contato, disse ele. Judite compartilhou o que está acontecendo com a congregação. Ela está muito preocupada com você. O que exatamente ela compartilhou? Uma pausa. Ela disse que você tem passado por dificuldades, que saiu no meio da noite sem avisar, que tem feito acusações falsas. Outra pausa. Ela nos pediu para orar por você. 15 pessoas. Esse é o número de membros da Igreja Luterana de St. Andrews que assinaram declarações apoiando o caráter de Judite Wheeler. 15 pessoas que nunca me perguntaram como eu estava em 18 meses. 15 pessoas que me viram desaparecer dos cultos de domingo e nunca se perguntaram por quê. Pastor, alguém pediu para ouvir a minha versão dos fatos? Silêncio. Eu pensei assim. Desliguei o telefone e sentei na cozinha do meu pai, encarando a parede. Aquele era o território de Judite, a igreja, a comunidade, a imagem cuidadosamente cultivada de uma avó dedicada que só queria o melhor para sua família. Ela havia passado anos construindo essa rede de apoio, e agora a estava usando como arma contra mim. Meu pai entrou e se serviu de uma xícara de café. Má notícia? Judite tem 15 testemunhas de caráter da igreja. Ele bufou. Testemunhas de caráter não significam muito quando você tem extratos bancários mostrando que ela roubou $47.000. E se o juiz acreditar nela? Então o juiz é um idiota. Ele sentou-se à minha frente. Mas Maya, juízes não são idiotas. Eles já viram isso antes. Eles sabem reconhecer quando alguém está fingindo. Eu queria acreditar nele. Em 3 dias, eu descobriria se ele estava certo. As mensagens de texto começaram na segunda-feira. Primeiro, foi Sarah Mitchell, uma mulher que eu conhecia da minha aula de yoga pré-natal. Ei, ouvi dizer que você e o Derek estão com problemas. A Judite comentou que você está passando por alguma coisa. Me avise se precisar conversar. Então foi a mãe da minha colega de quarto da faculdade, de todas as pessoas. Querida, encontrei a Judite na feira. Ela parece tão preocupada com você. Você está bem? Na tarde de terça-feira, eu já havia recebido 11 mensagens de pessoas com quem não falava há meses, algumas há anos. Todas tinham o mesmo tom preocupado, a mesma linguagem cautelosa. Todas elas claramente haviam sido instruídas por Judite Wheeler. A pior veio da prima de Derek, Amanda. Não sei o que está acontecendo entre você e a família, mas Judite sempre foi tão boa para você. Talvez você devesse pensar no que está jogando fora. Não respondi a nenhuma delas. O que eu diria? Que a mulher que todas admiravam me isolou sistematicamente da minha própria família, que roubou meu dinheiro, rastreou minha localização e planejou levar minha filha? Elas não acreditariam em mim. Já tinham escolhido o lado delas. Deixe-os falar, disse meu pai quando lhe mostrei as mensagens. A verdade será ouvida no tribunal. E a verdade não precisa de 15 testemunhas. Basta ter provas. Coloquei meu celular com a tela virada para baixo sobre a mesa e tentei controlar o tremor das minhas mãos. Em 24 horas, eu entraria em um tribunal e encararia a mulher que convenceu toda uma comunidade de que eu era o problema. Eu ficaria diante de um juiz e diria a verdade. E rezaria para que as provas fossem suficientes para superar uma vida inteira de mentiras cuidadosamente construídas. Amanhã, tudo mudaria. Não consegui dormir na noite anterior à audiência.
Lily estava no berço portátil ao lado da minha cama, sua respiração suave e constante na escuridão. Observei-a por horas, memorizando a curva de sua bochecha, o jeito como seus dedinhos se enrolavam no cobertor. Se eu perder o amanhã, posso perdê-la também. Às 22 horas, meu telefone vibrou. Raquel. Eu sei que você não está dormindo, disse ela. Eu também nunca consigo dormir na noite anterior a uma audiência importante. E se não for suficiente? E se ela tiver mais testemunhas, mais? Maia. Sua voz era calma e firme. Você tem extratos bancários que mostram transferências de $47.000 sem o seu conhecimento. Você tem mensagens de texto que comprovam o isolamento deliberado. Você tem um contrato de aluguel de um apartamento que seu marido alugou sem o seu nome. As evidências são esmagadoras. Mas ela é tão convincente. Ela faz todo mundo acreditar. Ela faz todos acreditarem porque ninguém nunca a desafiou antes. Amanhã nós a desafiaremos. E o problema com as mentiras, Maia, é que elas não resistem a um interrogatório. Depois que desliguei o telefone, peguei meu diário, um hábito que comecei na primeira semana na casa do meu pai, documentando tudo que eu me lembrava dos últimos 18 meses. Escrevi: amanhã, estarei diante de um juiz e contarei a verdade. Aconteça o que acontecer, Lily saberá que sua mãe lutou por ela. Aconteça o que acontecer, eu nunca mais voltarei àquela casa. Aconteça o que acontecer, eu já sou livre. Às 2 horas da manhã, finalmente fechei os olhos. Às 6 horas da manhã, meu alarme tocou. Tomei banho, vesti o blazer azul marinho que Raquel me ajudou a escolher e me olhei no espelho. A mulher que me encarava parecia cansada, assustada, mas também algo mais. Ela parecia pronta. O Tribunal de Família do Condado de Franklin era um prédio cinza na South High Street todo de concreto e com luzes fluorescentes. Cheguei às 9h15 com Raquel de um lado e meu pai do outro, e Lily estava segura com uma vizinha de confiança em Westerville. Judith já estava lá. Ela estava parada no corredor em frente à sala 4B do tribunal, vestindo um vestido preto e um colar de pérolas que provavelmente custava mais do que a caminhonete do meu pai. Derek estava ao lado dela, olhando para todos os lados, menos para mim. Atrás deles, 8 membros da Igreja Luterana de Santo André estavam sentados em um banco de madeira, com os rostos em expressões de piedosa preocupação. Maia, a voz de Judith ecoou pelo corredor. Você parece cansada, querida. Tem certeza de que está disposta a isso? Raquel colocou a mão no meu braço. Não se envolva. Deixe que eu cuide dela. Passamos por eles e entramos no tribunal. 12 pessoas no total, o escrivão do juiz, um repórter judicial, um oficial de justiça e o resto de nós, dispostos em lados opostos do corredor como um casamento que deu errado. Exatamente às 9h30, a juíza Patrícia Olova entrou. Ela tinha 58 anos, segundo a pesquisa de Raquel, e 22 anos de experiência no Tribunal de Família. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção enquanto ela se sentava e abria o processo à sua frente. Estamos aqui para tratar do caso Watson Wheeler versus Wheeler, disse ela. Um pedido de medida protetiva temporária e custódia de emergência. Advogados, ambas as partes estão prontas para prosseguir? Sim, meritíssimo, disse Raquel. Sim, meritíssimo, disse o advogado de Judith, um homem de cabelos grisalhos do escritório Harrison & Associates, cuja taxa horária provavelmente era o triplo da de Raquel. A juíza Olova olhou para mim e depois para Judith. Sua expressão era indecifrável. Então, vamos começar. Judith sorriu para mim do outro lado do corredor, o sorriso de alguém que já havia vencido. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Judith foi a primeira a depor. Seu advogado, Sr. Harrison, conduziu seu depoimento como o maestro rege uma orquestra. Cada palavra era ensaiada. Cada pausa, calculada. Eu só queria ajudar minha nora, disse Judith, enxugando os olhos com um lenço de papel quando ela engravidou, ficou tão sobrecarregada. Ofereci a ela um lar, estabilidade e apoio. Achei que estava sendo uma boa mãe. E como a Sra. Wheeler reagiu à sua generosidade? No início, ela ficou grata, mas depois começou a mudar. Ficou ansiosa, paranoica. Me acusou de controlá-la, de roubar dela. A voz de Judith falhou.
Não sei de onde vieram essas ideias. Nunca peguei nada que não me fosse dado de livre e espontânea vontade. Os membros da igreja assentiram com a cabeça, sentados em seus bancos. Derek olhou fixamente para os próprios sapatos. Senhora Wheeler, pode descrever a noite em que sua nora saiu de casa? Eram 3 da manhã. Judith pressionou o lenço contra os lábios. Ela pegou minha neta e desapareceu sem dizer uma palavra. Sem bilhete, sem explicação. Fiquei apavorada, com medo de que algo tivesse acontecido com elas. E o que você acredita ser o melhor para sua neta? Estabilidade. Judith olhou diretamente para o juiz. Lily precisa de um lar estável com pessoas que possam cuidar dela. Maya não tem emprego, não tem renda, não tem casa própria. Ela está morando no quarto de hóspedes do pai. Como isso é melhor do que o que oferecemos? O Sr. Harrison assentiu com simpatia. Sem mais perguntas, meritíssimo. A juíza Olovai fez uma anotação em seu bloco de notas, advogado do requerente, sua testemunha. Raquel levantou-se lentamente, alisando o casaco. Pegou uma pasta sobre a mesa, a pasta que continha 18 meses de provas. Senhora Wheeler, disse ela, vamos falar sobre o que foi dado gratuitamente. Raquel aproximou-se da tribuna das testemunhas com a calma de alguém que sabia exatamente aonde cada pergunta levaria. Senhora Wheeler, a senhora testemunhou que ofereceu um lar para Maya. Isso está correto? Sim. O nome de Maya constava em alguma escritura ou contrato de arrendamento daquela propriedade? É a minha casa. Por que o nome dela estaria nela? Portanto, ela não tinha o direito legal de residir lá. Você poderia ter pedido para ela sair a qualquer momento. O sorriso de Judith vacilou. Eu jamais faria isso. Mas você poderia ter feito isso, legalmente falando. Raquel não esperou por uma resposta. Vamos falar sobre o carro. Você sabe que Maya possui um Honda Accord 2019 registrado em seu nome. Ela tem um carro? Sim. Onde está esse carro agora, senhora Wheeler? Eu tenho usado. Meu Lincoln ficou na oficina por 10 meses. Silêncio. Senhora Wheeler, o Lincoln foi consertado em fevereiro. Tem o histórico de manutenção da Thompson Automotive. Raquel mostrou um documento. No entanto, a senhora continuou usando o veículo da Maya até ela sair de casa em outubro. Pode explicar isso? Ela não precisava disso. Eu a levava para onde ela precisasse ir. Então, ela não podia ir a lugar nenhum sem a sua permissão? Não é isso? A voz de Judith se elevou. Eu estava ajudando-a. Ela estava ansiosa demais para dirigir. Muito ansiosa. Raquel assentiu lentamente. Senhora Wheeler, a senhora está ciente de que um aplicativo de rastreamento chamado Life 360 foi instalado no celular da Maya para a segurança dela? Ela consentiu com essa instalação? Outra pausa. Mais longa desta vez. Não me lembro dos detalhes. Deixe-me refrescar sua memória. Raquel pegou outro documento. O aplicativo foi instalado em 15 de março, enquanto Maya estava em uma consulta pediátrica com Lily. Ela só soube da existência dele em junho. Os membros da igreja se remexeram desconfortavelmente no banco. Raquel voltou à mesa de provas e pegou uma pasta grossa. Meritíssimo, gostaria de apresentar o anexo 100 como prova. Trata-se de extratos bancários do Chase Bank, autenticados pela gerente da agência, Patrícia Oconco, que mostram a conta poupança conjunta de Maya e Derek Wheeler. A juíza Olovai aceitou a pasta. Suas sobrancelhas se ergueram levemente enquanto ela examinava a primeira página. Senhora Wheeler, continuou Raquel, estes extratos mostram que, entre março e setembro deste ano, foram transferidos $47 mil da conta poupança conjunta de Maya e Derek para uma conta com o número 7.743. A senhora reconhece esse número de conta? O rosto de Judith ficou completamente imóvel. Não me lembro. Deixe-me ajudá-la a se lembrar. Essa conta está registrada em nome de Judith Ellen Wheeler. É você, não é? Derek me deu esse dinheiro. Ele queria ajudar com as despesas da casa. Despesas domésticas de $47 mil ao longo de 6 meses.
Raquel deixou a pergunta no ar e Maia foi informada dessas transferências. Ela não precisava ser informada. Derek cuida das finanças. Portanto, Maia não tinha conhecimento de que quase $50.000 de seus bens conjugais estavam sendo transferidos para sua sogra. Não sei o que ela sabia. Acho que você sabe exatamente o que ela sabia. Raquel se virou para o juiz. Meritíssimo, Maia Wheeler teve o acesso ao próprio dinheiro sistematicamente negado. Seus cartões de crédito foram cancelados. Seu acesso à conta bancária foi restringido. Ela precisava pedir permissão até para comprar fraldas para o próprio filho. A juíza Olovai olhou para Judith por cima da armação dos óculos. Senhora Wheeler, sua nora tinha acesso independente a algum fundo? O advogado de Judith começou a apresentar objeções, mas Judith falou primeiro. Ela não precisava de acesso. Nós cuidamos de tudo. Esse, disse Raquel em voz baixa, é exatamente o problema. Raquel pegou a última pasta. Meritíssimo, gostaria de apresentar a prova de como evidência. Trata-se de mensagens de texto entre Derek Wheeler e Judith Wheeler, extraídas e autenticadas pelo especialista em perícia digital Marcus Webb. Os metadados confirmam que elas foram enviadas de dispositivos registrados em nome dos réus. Ela entregou cópias ao juiz e ao advogado de Judith. O rosto do Sr. Harrison empalideceu enquanto lia. Senhora Wheeler, vou ler uma mensagem que a senhora enviou ao seu filho no dia 14 de fevereiro deste ano. A voz de Raquel era firme, quase gentil. Não deixe que ela use mais o carro. Ela vai começar a ter ideias de ir embora. Fim da citação. Foi a senhora que escreveu isso? A boca de Judith abriu, fechou e abriu novamente. Isso foi tirado de contexto. Deixe-me dar mais contexto. Então seu filho respondeu, você acha que ela realmente iria? E você respondeu, Raquel fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar, não, se ela não puder. Mantenha-a dependente. Ela não irá embora se não conseguir sobreviver sozinha. O tribunal estava completamente silencioso. Eu conseguia ouvir o arranhar do teclado da repórter judicial, o zumbido das luzes fluorescentes, a respiração ofegante dos membros da igreja em seu banco. Mantenha-a dependente, Raquel repetiu. Essas são as suas palavras, Senhora Wheeler, em suas próprias mensagens de texto, descrevendo uma estratégia deliberada para impedir que sua nora deixe uma situação abusiva. Não foi abuso. A voz de Judith estava se elevando agora, a compostura cuidadosa se quebrando. Eu estava protegendo minha família. Ela ia levar Lily embora. Ela ia embora, e você garantiu que ela não pudesse. A juíza Olovai ergueu a mão. Já ouvi o suficiente sobre este assunto. Ela olhou para Judith com uma expressão que eu não consegui decifrar. Advogada, tem algo mais a acrescentar? Mais uma prova, meritíssimo. O contrato de aluguel do apartamento. Raquel ergueu o último documento. Prova e, meritíssimo. Um contrato de aluguel de um apartamento no endereço 1847 Riverside Drive, assinado por Derek Wheeler em 15 de julho deste ano. O depósito de segurança de $2.400 foi pago da conta conjunta, a mesma conta a qual Maia não tinha acesso. Ela levou o documento até a bancada do juiz. Vossa Excelência notará que este é um apartamento de um quarto. O contrato de locação lista apenas um inquilino, Derek Alan Wheeler. Não há menção a Maia Wheeler. Não há menção à filha deles, Lily. A juíza Olovai examinou o contrato de arrendamento. Em seguida, olhou para Derek, que havia permanecido em silêncio durante todo o processo. Sr. Wheeler, gostaria de explicar isso? Derek olhou para sua mãe. Judith acenou levemente com a cabeça. Era um plano B, disse ele. Caso as coisas não dessem certo. Um plano B que não incluía sua esposa ou filha. Ele parou, recomeçou. Minha mãe disse. O que sua mãe disse, Sr. Wheeler? Mas Derek não tinha mais nada a dizer. Ele apenas ficou sentado, olhando para as próprias mãos, enquanto o peso de 18 meses de mentiras desabava ao seu redor. Raquel voltou para sua mesa. Meritíssimo, as evidências são claras. Maia Wheeler foi submetida a controle coercitivo sistemático, conforme definido na Lei nº 3 da Câmara de Representantes de Ohio.
Suas finanças foram controladas, seus movimentos foram rastreados, seu veículo foi confiscado e, quando finalmente encontrou coragem para ir embora, descobriu que seu marido já planejava abandoná-la, ficando apenas com a criança e o dinheiro. A juíza Holloway fechou a pasta à sua frente. O tribunal fará um recesso de 15 minutos. Quando retornarmos, proferirei minha sentença. O rosto de Judith estava da cor de cinzas. Estamos no momento mais importante desta história. Se você está prendendo a respiração, aguardando a decisão do juiz, clique no botão curtir e comente a justiça aqui embaixo. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, saber que você não está sozinho é o primeiro passo para sair dessa situação. Agora, vejamos o que aconteceu em seguida. 15 minutos pareceram 15 horas. Sentei-me à mesa dos peticionários com Raquel ao meu lado, observando o relógio na parede avançar um segundo de cada vez. Meu pai estava na galeria atrás de mim. Eu podia sentir sua presença sem precisar me virar. Judith e Derek estavam sentados do outro lado do corredor. Os membros da igreja haviam parado de fazer contato visual com qualquer pessoa. Às 11h47, o juiz Holloway retornou. Por favor, sentem-se. Ela abriu uma pasta e começou a ler. No caso de Watson Wheeler contra Wheeler, analisei as provas apresentadas por ambas as partes. O requerente forneceu provas documentadas de controle financeiro, vigilância sem consentimento e isolamento deliberado dos sistemas de apoio familiar. Ela ergueu o olhar, fixando-o em Judith. As mensagens de texto apresentadas como prova são particularmente preocupantes. A frase mantê-la dependente demonstra uma clara intenção de restringir a autonomia da requerente e impedi-la de sair de uma situação prejudicial. Este tribunal considera que os réus se envolveram em um padrão de controle coercitivo, conforme definido na seção 3113.31 do Código Revisado de Ohio. Judith começou a se levantar. Vossa Excelência, eu... Senhora Wheeler, a senhora não tem a palavra. A voz do juiz Holloway era gélida. Por favor, sente-se. Judith sentou-se. Com base nas provas apresentadas, concedo uma ordem de proteção temporária para Maya Watson Wheeler e a menor, Lily Wheeler. Derek Wheeler está proibido de se aproximar a menos de 150 metros da requerente ou da criança. Judith Wheeler está proibida de ter qualquer contato, direto ou indireto. Ouvi um som atrás de mim, meu pai expirando. Além disso, a guarda provisória da criança menor foi concedida a Maya Watson Wheeler até a realização de uma audiência completa em 30 dias. Pela primeira vez em 18 meses, eu conseguia respirar. Disseram a Judith Wheeler para se sentar e ficar em silêncio, e ela não teve escolha a não ser obedecer. A juíza Holloway não havia terminado. Com relação às questões financeiras levantadas nesta petição, continuou ela, as provas demonstram que $47.000 foram transferidos da conta conjunta para Judith Wheeler sem o conhecimento ou consentimento do requerente. Este tribunal ordena que Derek Wheeler devolva esses fundos à conta conjunta dentro de 60 dias. Ouvi Judith inspirar profundamente. Além disso, o Honda Accord 2019 registrado em nome de Maya Watson Wheeler deverá ser devolvido a ela em até 48 horas. O não cumprimento desta determinação resultará em processo por desacato. O advogado de Derek inclinou-se para sussurrar algo, mas Derek não estava ouvindo. Ele encarava a mesa à sua frente como um homem assistindo à sua vida desmoronar em câmera lenta. Por fim, o juiz Holloway disse, dada a complexidade deste caso e o padrão documentado de abuso financeiro, o tribunal determina que todos os honorários advocatícios incorridos pela requerente sejam pagos pelos requeridos. Senhora Thornton, favor enviar uma fatura detalhada ao tribunal dentro de 10 dias úteis. Raquel assentiu com a cabeça. Sim, meritíssimo. Esta sessão está suspensa até a audiência de custódia definitiva em 14 de dezembro. A juíza Holloway reuniu seus documentos. Espero que todas as partes cumpram as ordens emitidas hoje. Quaisquer violações serão punidas severamente. Ela se levantou. Todos nós nos levantamos. E então ela se foi, desaparecendo pela porta atrás do banco. Virei-me para Raquel. Acabou? A primeira rodada acabou. Ela estava sorrindo, realmente sorrindo. Maya, você venceu.
Você conseguiu a ordem de proteção, a guarda temporária e a restituição financeira. Isso é tudo o que pedimos. 47 mil dólares. Meu carro, minha filha, minha liberdade, tudo isso foi devolvido. O juiz falou em números e prazos. Mas o que eu ouvi foi algo completamente diferente. Você estava certo. Você sempre estava certo. Saímos do tribunal por uma saída diferente da de Judith e Derek. Raquel havia sugerido. Não havia necessidade de confronto no estacionamento, e eu fiquei grata. Eu não queria ver a cara de Judith. Não queria vê-la tentar transformar isso em mais uma história onde ela era vítima. O ar de novembro estava frio e limpo. Parei nos degraus do tribunal e inclinei o rosto em direção ao céu, deixando que o fraco sol de outono aquecesse minha pele. Você se saiu bem lá dentro, disse meu pai. Ele estava ao meu lado, com as mãos nos bolsos do paletó, olhando para a rua como se estivesse vigiando. Eu apenas disse a verdade. Às vezes, essa é a coisa mais difícil de se fazer. Caminhamos em silêncio até a caminhonete dele. A cidade se movia ao nosso redor, carros, pedestres, o ritmo normal de uma tarde de quinta-feira. Ninguém sabia o que tinha acabado de acontecer naquele tribunal. Ninguém sabia que uma mulher tinha acabado de recuperar a sua vida. E agora, o que acontece? Perguntei enquanto entrávamos na caminhonete. Agora vamos buscar a Lily e depois voltamos para casa. Lar, o quarto de hóspedes do meu pai, com o berço portátil e as caixas com minhas coisas antigas que ele guardou desde que me mudei aos 18 anos. Não era grande coisa. Não era a casa milionária em Upper Arlington com garagem para 3 carros e cozinha de chefe, mas era meu. Era seguro. E pela primeira vez em 18 meses, ninguém estava observando para onde eu ia ou questionando o que eu fazia. Eu não me vangloriei. Eu não chorei. Apenas sentei no banco do passageiro da caminhonete do meu pai e respirei. Pela primeira vez em 18 meses, respirei sem pedir permissão, e isso foi o suficiente. 2 semanas após a audiência, o pastor David Ainsley ligou. Quase não atendi. Da última vez que conversamos, ele estava relatando a versão dos fatos de Judith como se fosse a verdade absoluta. Mas algo me fez atender. Maia, eu te devo um pedido de desculpas. Sua voz estava diferente agora, mais pesada, como se ele estivesse carregando algo que precisava soltar. Eu acreditei na Judith sem fazer perguntas. Isso foi errado da minha parte. O que mudou? Uma longa pausa. Os documentos do tribunal se tornaram públicos. Alguns membros da congregação começaram a fazer perguntas sobre o dinheiro, sobre as mensagens de texto, sobre se todos nós tínhamos ouvido a verdade. Sentei-me no sofá do meu pai e comecei a processar tudo aquilo. O que aconteceu com Judith? Ela renunciou ao conselho da igreja no domingo passado. Disse que foi por motivos pessoais, mas todo mundo sabe. Ele suspirou. Maia, não estou ligando para dar desculpas. Só queria que você soubesse que nem todo mundo acreditou nela no final, e sinto muito por não ter sido um dos primeiros a perceber a farsa. Depois que desliguei o telefone, sentei-me na sala silenciosa e pensei naqueles 8 membros da igreja que estavam na galeria do tribunal, prontos para testemunhar sobre o caráter de Judith. Fiquei pensando quantos deles tinham lido os documentos do processo. Fiquei pensando quantos deles finalmente entenderam o que a mantê-la dependente realmente significava. Não liguei para nenhum deles. Não precisava de desculpas nem de validação. O juiz já me tinha dado algo melhor, o reconhecimento oficial de que eu não era louca, não era ingrata, não era o problema. Judith Wheeler passou anos construindo sua reputação como um pilar da comunidade. Bastou uma tarde em um tribunal para destruí-la. A verdade tem o poder de se espalhar, mesmo quando ninguém a diz em voz alta. O e-mail de Derek chegou 3 semanas depois da audiência. Ele não podia me contatar diretamente, a ordem de proteção o proibia. Então, ele enviou a mensagem através do advogado dele para o meu. Raquel me encaminhou com um bilhete. Você não precisa responder, mas achei que você deveria ver. Abri o presente numa manhã de terça-feira, sentada à mesa da cozinha do meu pai, enquanto Lily brincava com blocos no chão. Maia, me desculpe. Eu sei que isso não é suficiente, mas não sei o que mais dizer. Eu não percebi o quão ruim as coisas tinham ficado.
Minha mãe disse que estava ajudando, e eu acreditei nela. Eu deveria ter te escutado. Eu deveria ter prestado atenção. Eu quero ver a Lily. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas ela também é minha filha. Por favor, estou disposto a fazer o que for preciso. Derek. Li 2 vezes. Depois fechei meu laptop e fiquei observando Lily empilhar seus blocos em uma torre estável. Ele não se desculpou pelo que fez. Ele se desculpou por não ter percebido a gravidade da situação, como se não tivesse estado lá o tempo todo, vendo a mãe dele pegar meu carro, rastrear meu celular, esvaziar nossas economias, como se ele não tivesse digitado "você acha que ela realmente iria?" em uma mensagem de texto e depois seguido as instruções da mãe para me manter presa. Respondi por meio de Raquel: o regime de visita será definido na audiência de custódia completa. Toda a comunicação deve ser feita através do advogado. Derek não respondeu. Acho que ele esperava que eu amolecesse, que me lembrasse do homem com quem me casei e lhe desse outra chance. Mas o homem com quem me casei me viu caminhar 3,7 quilômetros com o tornozelo torcido e a filha dele no colo. Aquele homem não merecia outra chance. Ele merecia exatamente o que recebeu: visitas supervisionadas e uma ordem judicial. A audiência de custódia completa ocorreu em 14 de dezembro. Nessa altura, os $47.000 já tinham sido devolvidos a uma nova conta apenas em meu nome. O Derek teve de vender o apartamento secreto na Riverside Drive para conseguir o dinheiro. O meu Honda Accord estava estacionado na entrada da garagem do meu pai, lavado e com o tanque cheio. O juiz Holloway analisou o caso pela última vez. As provas não haviam mudado. Pelo contrário, a documentação adicional que Raquel havia reunido as tornava ainda mais incriminatórias: extratos de cartão de crédito mostrando compras que eu nunca fiz, registros telefônicos comprovando as 17 ligações que Judith fez no dia em que tive um ataque de pânico no supermercado, depoimento do meu médico sobre a entorse não tratada e as deficiências vitamínicas. A decisão foi tomada em menos de 20 minutos. A guarda integral da menor, Lily Wheeler, foi concedida a Maya Watson Wheeler, anunciou o juiz Holloway. Derek Wheeler terá direito a visitas supervisionadas de 4 horas por semana em uma instituição licenciada. Judith Wheeler está proibida de ter qualquer contato com a menor até que conclua um curso aprovado pelo Tribunal sobre Limites Familiares e Relacionamentos Saudáveis. Assinei a papelada no cartório depois. Minha mão estava firme. Minha assinatura estava legível. Parabéns, disse Raquel enquanto saíamos do tribunal. Você conseguiu. Nós conseguimos. Ela balançou a cabeça. Eu apenas apresentei as provas. Foi você quem as reuniu. Foi você quem saiu daquela casa às 3 da manhã sem nada além da sua filha e da verdade. Lily era minha, legalmente, oficialmente, permanentemente minha, e ninguém jamais a tiraria de mim novamente. Voltei para casa dirigindo meu próprio carro com minha filha no banco de trás, e não olhei pelo retrovisor nenhuma vez. Não havia nada atrás de mim que valesse a pena ver. 3 meses após a audiência final, comecei um novo emprego. O Morrison Financial Group não era minha antiga empresa, mas era melhor. O cargo era de analista financeiro sênior, o mesmo título que eu tinha antes, mas com um aumento de 15%, $72.000 por ano, benefícios, contribuição equivalente ao meu plano de aposentadoria 401(k), e um escritório com janela. A entrevista tinha sido assustadora. Eu estava fora do mercado de trabalho havia 18 meses e tinha certeza de que eles viriam a lacuna no meu currículo e se perguntariam o que havia de errado comigo. Em vez disso, a gerente de contratação, uma mulher chamada Sandra que usava óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, me fez uma pergunta que importava. Por que você deixou seu emprego anterior? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que queria passar um tempo com minha filha, que tinha feito uma pausa para me concentrar na família, que era uma escolha pessoal. Em vez disso, eu disse a verdade. Eu estava em um relacionamento abusivo. Estava isolada da minha carreira, das minhas finanças e da minha família. Passei 18 meses tentando sobreviver e depois 3 meses me reconstruindo. Estou pronta para trabalhar novamente. Sandra ficou em silêncio por um instante. Depois, tirou os óculos e olhou para mim. Minha irmã passou por algo parecido, disse ela. Levou 5 anos para sair. Que bom que você só precisou de 18 meses. Ela me ofereceu o emprego naquela mesma tarde.
Aluguei um apartamento de 2 quartos em Westerville, a 10 minutos da casa do meu pai. Matriculei a Lily na creche, um lugar alegre e iluminado, com pintura a dedo, aulas de música e professoras que me mandavam fotos durante o dia. E comprei um carro novo, um Toyota Camry prata, com meu nome no documento. Só meu nome. Toda vez que ligo o motor, lembro que sou livre. Às vezes, tarde da noite, imagino a conversa que terei com Lily quando ela for mais velha. Ela tem 2 anos agora, anda e fala, começando a formar memórias que ficarão com ela. Ela não se lembrará da casa em Upper Arlington, nem da avó que tentou controlar sua mãe. Ela não se lembrará do tribunal, da ordem de proteção ou da noite em que saímos às 3 horas da manhã com nada além de uma bolsa de fraldas e a verdade. Mas um dia ela vai perguntar. Crianças sempre perguntam. Mamãe, por que a gente não vê a vovó Judite? Porque o papai só vem aos sábados com aquela senhora cuidando dela. E terei que encontrar as palavras. Já as ensaiei mentalmente centenas de vezes. Imaginei-me sentada à mesa da cozinha, de frente para ela, talvez neste apartamento, talvez em algum outro lugar que construímos juntas, explicando o que aconteceu sem fazê-la sentir que precisa escolher um lado. Quando você era bem pequeno, eu digo, algumas pessoas da nossa família fizeram escolhas que não eram saudáveis. Elas tentaram controlar a mamãe de maneiras que não eram certas. E a mamãe teve que ir embora para nos manter em segurança. Ela terá mais perguntas. Ela vai querer saber o porquê. Ela vai querer entender como pessoas que deveriam nos amar puderam nos machucar tanto. Eu ainda não tenho todas as respostas. Talvez nunca as tenha. Mas sei disto, quando Lily crescer, ela saberá que sua mãe lutou por ela. Ela saberá que as mulheres merecem respeito, autonomia e o direito de fazer suas próprias escolhas. Ela saberá que o amor não deve ser como uma prisão. E se algum dia ela se encontrar numa situação como a minha, saberá que ir embora é sempre uma opção, porque a mãe dela foi embora e sobreviveu. Agora eu mantenho uma lista. Não está escrita em lugar nenhum, é apenas um conjunto de regras que carrego na cabeça. Limites que tracei em torno da minha vida, como uma cerca em volta de um jardim. São simples, mas inegociáveis. Ninguém controla minhas finanças sem meu conhecimento e consentimento. Ninguém me isola das pessoas que me amam. Ninguém me diz que devo ser grato enquanto me tiram a liberdade. Ninguém rastreia minha localização sem minha permissão. E se alguém alguma vez me fizer sentir que preciso de permissão para existir, eu vou embora. Ligo para meu pai todo domingo. Conversamos sobre Lily, sobre o trabalho, sobre o tempo. Às vezes não falamos de nada importante. Ficamos apenas sentados ao telefone, confortáveis no silêncio, gratos pela conexão. Fiz novas amizades, mulheres do trabalho, mães da creche da Lily, vizinhas do meu prédio. Pessoas que não sabem da história toda, que me conhecem apenas como Maia, a analista com a filha fofa e o Camry prata. Eu não odeio a Judite. Eu não odeio o Derek. O ódio consome energia, e eu já gastei energia demais com eles. O que sinto agora é algo mais tranquilo, um limite firme e claro que diz que eles não são bem-vindos na minha vida. Não porque eu esteja com raiva, mas porque aprendi o que acontece quando permito que as pessoas ultrapassem limites que não deveriam. A diferença entre vingança e limites é simples. Vingança tem a ver com ferir alguém. Limites têm a ver com proteger a si mesmo. Não estou tentando magoar ninguém. Só não quero mais ser magoado. Essa é a lição que vou ensinar a Lily quando ela for grande o suficiente para entender: você não precisa ser cruel para ser forte. Você só precisa saber onde você termina e onde os outros começam. E precisa estar disposta a defender essa linha. Se você está assistindo a isso e a história lhe parece familiar, se alguma vez lhe disseram que você deveria ser grato enquanto tudo lhe era tirado, quero que você saiba de uma coisa. Você não está louco, ah. Você não é ingrato, ah. Você não é o problema. O que você está vivenciando tem um nome. Chama-se controle coercitivo e é uma forma de abuso. Não deixa hematomas, mas deixa cicatrizes. Não quebra ossos, mas destrói algo mais profundo, sua autoestima, sua crença na sua própria realidade, sua confiança no seu próprio julgamento. E você pode sair. Não será fácil. Pode ser a coisa mais difícil que você já fez.
Talvez você tenha que ir embora sem nada além de uma bolsa de fraldas e a verdade. Talvez você tenha que reconstruir toda a sua vida do zero. Mas você consegue. A verdade não precisa de 15 testemunhas de caráter. A verdade só precisa de provas. E às vezes a verdade só precisa de uma pessoa, um pai, um amigo, um desconhecido, para fazer uma pergunta simples: você está bem? Meu pai me fez essa pergunta numa tarde de outubro. Ele me viu mancando por uma rua suburbana com minha filha no colo e não desviou o olhar. Ele não presumiu que estava tudo bem. Ele parou a caminhonete e perguntou. Essa pergunta mudou minha vida. Se você ainda está assistindo, talvez você seja essa pessoa para alguém. Talvez haja um amigo, uma irmã, um colega de trabalho que esteja desaparecendo aos poucos, que sempre parece cansado, que nunca mais sai sozinho. Pergunte a eles. Simplesmente pergunte. Você pode ser a pessoa que os ajudará a encontrar a saída. Obrigada por assistir até o final. Se esta história significou algo para você, curta, inscreva-se e confira a descrição para mais histórias sobre força, limites e justiça. Até a próxima! Obrigada por assistir até o final. Se esta história te emocionou, clique no botão gostei e inscreva-se para apoiar o canal. E se você quiser ouvir mais histórias sobre força, limites e justiça, confira o próximo vídeo na descrição. Deixe um comentário abaixo e me conte, você já precisou impor limites a alguém em quem confiava? Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo.